Mais uma sexta-feira, na oração de meio-dia, aqui na Igreja Missionária Resplandecente, Estrela da Manhã. Vamos ler a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 18 e versículo 21. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui está a palavra de Deus nessa sexta-feira, glória a Jesus, no horário de meio-dia. Queridos, aqui o profeta Ezequiel, precisamente no capítulo 20, ele fala sobre a alma daquele que peca, ao ponto de dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Mas, irmãos, Deus deixou bem claro que Deus, Ele não tem um prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus pecados, que o ímpio venha deixar os seus pecados e viver, porque se não deixar os seus pecados, certamente morrerá. Aí você acha que a morte é só a física? Não, é tanto a física como a morte da alma, porque o ser humano, ele passa por dois processos mortais. Primeiro, a alma do corpo, que é esta vida que nós estamos agora, e a segunda morte, que é a alma. Observe que a morte do corpo, todo mundo sabe, o pó veio da terra e da terra volta para lá. Amém? E a alma que veio de Deus também volta para lá. Mas só que essa volta, a alma tem que estar preparada. Não pode haver pecado, não pode haver iniquidade nesta alma. E só um meio desta alma ser purificada, que é através do sangue do Cordeiro, aceitando a Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa alma. Então, todos aqueles que não foram escritos no livro da vida vão ser lançados aonde? No inferno? Não. No lago de fogo. No lago de fogo. Mas por quê? Porque Deus enviou Jesus Cristo para salvar o que se havia perdido. E só tem um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem outro mediador. Não tem Pedro, não tem João, não tem Tiago, não tem Maria, não tem papa, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, nem diácono, nem presbítero. Só Jesus Cristo. E é só através da confissão, da aceitação diante dos homens, na sã consciência, aceitando a Cristo como seu Salvador. Tem muitos que têm vergonha de falar de Jesus Cristo, tem muito que tem vergonha de frequentar, de congregar,
numa denominação cristã, numa denominação evangélica, e estão aí, indo de mal a pior. Mas nós temos que entender uma coisa: não é porque o pai pecou, a mãe pecou, o avô pecou, o bisavô pecou, que o neto, o filho vai pecar. Não. Aleluia. Temos que entender, irmãos, que todas as almas são de Deus, tanto do pai como do filho, e essa que pecar, essa morrerá. Então, se você quer ter a vida eterna, você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar o erro, você tem que abandonar as coisas erradas e viver, porque Deus não tem o prazer, irmãos, de forma alguma, na morte daquele que peca, na morte daquele que não quer nada. Deus não tem o prazer não, meus irmãos, mas lamentavelmente muitos não querem saber, em vez de estar cuidando da sua vida espiritual, só quer cuidar da sua vida financeira. Eu vou dar um grande exemplo de uma pessoa que queria só lazer, só diversão. Salomão, o rei Salomão, ele só queria se dar bem, riquezas, queria concubinas, mulheres. Imagina um homem com aproximadamente 1000 mulheres, hein, meus irmãos? 700 esposas e 300 concubinas. Quer dizer, se divertiu bastante nessa vida, mas eu não sei, eu não posso garantir se ele alcançou a salvação, porque ele aproveitou o máximo desta vida, o máximo. E tomados, a Bíblia diz que aquele que procurar salvar sua vida, perdendo-a. É bem clara a Bíblia, aleluia. Tem pessoas que abrem a mão da Santa Ceia para ir para a praia, para os balneários, campos de futebol, abre a mão da santificação para ficar com seus familiares, para ficar na churrascada, para ficar na manhã, né, com café com os amigos, mas está apenas aproveitando dessa vida que um dia vai terminar, porque o homem, a mulher, tem um limite de vida neste mundo. Todo ser humano, todo ser vivo tem um limite de vida regido, permitido por Deus. Então, nós temos que analisar, refletir, que um dia iremos partir deste mundo. E aí? Quando partir, o que vai ser da nossa alma? Então, só há dois caminhos: ou o céu com Jesus, ou o lago de fogo com Satanás. Aí você escolhe. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher. Tem pessoas, irmãos, pela ignorância, pela falta de conhecimento, né? Ainda escolhe o inferno, irmão. Isso é falta de conhecimento. Esse tipo de pessoas são os analfabetos espirituais, que não conhecem, não discernem o mundo espiritual. Estão, parece, Nicodemos, que não conhecem nem as coisas dos homens, quanto mais as coisas de Deus. E Nicodemos era mestre de Israel, mas não conhecia mais, não conhecia as coisas totalmente. É como as pessoas hoje. Amém? Como tem um advogado que não conhece totalmente o rito jurídico, o médico que não conhece totalmente o protocolo
da medicina, né? Aí vai o professor que não conhece realmente a gramática, não conhece totalmente. Então, devemos procurar com zelo o caminho que nós devemos andar, tá bom? Porque Deus não tem o prazer da morte do ímpio, não tem o prazer. Agora, cabe a cada um de nós compreender o chamado de Deus, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, você que ainda não se decidiu em aceitar a Cristo como seu Salvador, agora é o tempo. Aceite a Jesus aonde você estiver. Aceite a Cristo, porque só Ele pode te dar vida e vida com abundância. E amados, eu digo uma coisa para vocês: a maior vida que nós alcançamos é a vida eterna, tá bom? Porque depois que nós partimos deste mundo, segue-se juízo. Então você deve se preparar, você deve reconhecer que você é pecador e carece, precisa da misericórdia e do perdão de Deus. Então só através de Jesus Cristo você tem essa chance, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Então procure, você que é ímpio, tá bom? Você que não acredita nas coisas de Deus, você que fica questionando as coisas de Deus, você que gosta de zombar das coisas de Deus, se converta e viva, porque qualquer hora a morte pode bater na tua porta. E o que você vai fazer? Da vida eterna, tá bom? Então procura fazer alguma coisa de bom enquanto é dia. Aceite a Jesus Cristo como teu Salvador e deixa Ele completar algo na tua vida. Amém? Mas apóstolo, eu sou da alta sociedade, irmãos. Não basta, não importa ser da alta sociedade. O importante é estar com Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, tá bom? Então procure fazer alguma coisa enquanto você tem vida, porque depois que vier a morte, segue-se o juízo. Então fique na paz, shalom. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alô, estúdio, alô, estúdio.